Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, é com grande alegria que estamos entrando no ar com o nosso programa, que eu sempre repito porque é importante mostrar o objetivo, que é incentivar as famílias a terem o Evangelho no lar e nos corações. E antes de nós iniciarmos o programa, nós queremos lembrar a necessidade de nós aumentarmos o número de colaboradores através do Clube da Fraternidade, porque atualmente é a forma que a rádio tem de continuar sobrevivendo. Então, aqueles que ainda não são participantes, não contribuem financeiramente, nós pedimos que pensem e se tornem, e aqueles que já são, procura um parente, um amigo, né, e conversem, né, para ver se eles conseguem aumentar o número de colaboradores. Porque isso é muito importante, porque a rádio tem que ter uma renda fixa. Portanto, a gente tem que ter esse compromisso com a emissora, que Emmanuel, certa feita, falou que a maior caridade que a gente pode fazer com a doutrina é a sua divulgação. E a Rádio Rio de Janeiro tem feito esse trabalho com competência e de uma forma muito mais abrangente. E participando do programa de hoje, nós temos aqui nosso filho, João Carlos, e sua esposa, Jane Chato. Então vamos iniciar com o livro Na Era do Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Herculano Pires. E a mensagem é Ante a Era do Espírito. Mensagem de Emmanuel. Senhor Jesus, ante a Era do Espírito, clareia-nos a razão, a fim de compreendermos a Tua Palavra em dimensões mais altas. Agora que os homens erguem o facho da indagação, além dos conhecimentos habituais, concede-nos os meios precisos para caminhar com eles ao encontro da verdade em luz de amor, que lhes unificará o futuro, segundo os Teus ensinos. A inteligência terrestre fixa hoje elevadas perspectivas na conquista da consciência cósmica. A cultura científica abre novas áreas de trabalho e perquirição. A psiquiatria, a psicologia e a análise examinam a vida extrassomática. A física nuclear apresenta recursos destinados à elucidação de muitas das ocorrências paranormais. A fotografia requinta processos de observação e consegue deter imagens do corpo espiritual. O motor encurta distâncias. A eletrônica altera a experiência comunitária e aperfeiçoa o relacionamento entre os povos. A astronáutica cria engenhos que controlam a gravidade e partem na direção de outros mundos. Quando a era tecnológica exige, consequentemente, a civilização do espírito, ampara-nos o diálogo com os homens, nossos irmãos encarnados, de modo a nós todos, eles e nós, venhamos a responder construtivamente ao desafio dos tempos novos,
sem que as pedras do exclusivismo, seja na religião ou na ciência, nos obstruam as sendas iluminadas à frente do progresso. Livra-nos da ignorância, do orgulho, do ilogismo, da divisão, do fanatismo, da vaidade, da intolerância, do ódio, do farisaísmo, da prepotência. E consente, Senhor, que possamos humanizar-te as lições da doutrina espírita, a fim de que a imortalidade seja reconhecida na terra, estabelecendo teu reino de paz e amor nos homens, com os homens, pelos homens e para os homens, agora, hoje e sempre. Assim seja. E assim, Senhor, com essa mensagem que já foi uma prece, queremos te agradecer a oportunidade de aqui estarmos e permita, Senhor, o nosso objetivo seja alcançado, que é falar do Evangelho aos corações que dele necessitam. Muito obrigado e que a tua paz envolva a todos indistintamente. Que assim seja. Essa página inicial teve como título A Era do Espírito e nós continuamos estudando o item A Nova Era do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E que a gente pode chamar essa nova era exatamente de a Era do Espírito. Nós estamos ainda fechando o ciclo da era tecnológica que nos beneficiou muito ao crescimento da humanidade, né, como a página falou, mas nós temos que dar esse salto realmente para a Era do Espírito, para valorizar mais a nossa espiritualidade, né, independente de nossa religião, independente de continuarmos tecnológicos, mas a gente precisa se voltar um pouco mais para o Espírito, que é o que vai fazer com que a humanidade dê o salto necessário para o seu progresso, né? A mensagem de hoje é do Espírito Fenelon, foi ditada em 1861 e começa dizendo assim: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. Começa o Fenelon aqui, relembrando o grande salto que a humanidade deu com a vinda de Cristo, né? Que a gente pode colocar como marco da passagem do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, né? Antes, um pouquinho, tivemos Moisés já com os 10 mandamentos, mas Cristo veio dar esse marco dessa passagem do mundo, né? E que, infelizmente, depois, com o correr dos séculos, nós tivemos aí um período de trevas, né, da humanidade, principalmente a humanidade que é influenciada pelo cristianismo, né, nós aqui ocidentais, né, tivemos muitas guerras e era necessário então que fosse retomada a mensagem inicial do Cristo, a mensagem de amor ao próximo, de simplicidade, de amor a Deus acima de tudo, né? E aí, semelhante aos profetas, como ele fala aqui, vieram os espíritos em várias partes do mundo trazer, como dizia Conan Doyle, uma invasão organizada, né? Trazer essa mensagem para os nossos dias. E aqui no finalzinho, né, quando diz, o mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sede firmes, é o que está acontecendo no dia de hoje, né? Novamente guerra, né? Muitos desastres climáticos, né? E se a gente não tiver um pouquinho de firmeza, a gente vai achar que tudo está perdido e começa a cometer outros desafios também.
É muito importante essa firmeza de convicção que Jesus veio, né? E algumas religiões sempre esperam o retorno a Jesus, né? Ele nunca se afastou. Ele continua sendo o governador do planeta. E com isso a gente tem que ter essa crença firme de que somente através dele nós poderemos vencer essas situações. Então continua aqui o outro parágrafo, né? Dizendo: o Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta nas próprias leis da natureza. Está certo de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabestes, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas, chegado o esposo. Então, esse sinal que o esposo é a vida de Jesus à Terra. Portanto, vamos estar com ele, né, procurando conhecer melhor os seus ensinamentos, porque é o único caminho para que a gente possa seguir em frente. Essa mensagem, ela dá realmente um alento para a gente, para os dias de hoje, né? Eu vim com a minha esposa no carro comentando, né, que a gente ainda vê, né, tantas coisas na rua. A gente começou falando do lixo, né? Tanto lixo na rua, mas do lixo a gente expandiu para os animais, né, abandonados, e para as próprias pessoas, né? E aí vem a mensagem, fala aqui: cristãos, voltai para o Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Como assim ter alegria vendo tantas coisas, né? É que a gente sabe que é tudo um processo, que nós somos espíritos imortais e que esses que hoje estão em dificuldades, estão ainda renitentes no mal, eles também vão alcançar essa alegria, né? Essa felicidade de amar ao próximo, de conhecer Jesus, de seguir esses ensinamentos, né? Que é o destino de todos nós enquanto espíritos imortais, né? Sermos felizes, sermos bons e sermos felizes, né? Então, quando a gente começa a ter esse olhar da vida futura, a gente entende que isso tudo é passageiro. A gente sabe que tem muito a fazer, depende muito de nós também, o trabalho de melhorar esse mundo, mas que as coisas estão nos planos de Deus. E eu gostaria de ressaltar aqui, nesse parágrafo, quando fala: o Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estais certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. Agora atentai para esse trechinho. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Então, meus amigos, eu gostaria de ressaltar que ainda hoje a ciência, ela é desenvolvida à custa do que é de ordem moral. A vida em si é dom de Deus, é de ordem moral. Mas existem ainda os espíritos ainda equivocados no mal, em que
procuram fazer com que a vida perca o valor que ela tem. Em que sentido? Coisificando o ser humano no nascituro, fazendo com que ele perca o valor que ele tem, a humanidade que ele tem, para que seja aprovado o aborto, como se uma criança, um bebê ou um feto não tivesse humanidade, fosse uma coisa e possa ser descartado. Então, nós devemos continuar afeitos ao que é de ordem moral, não se deixar enganar por essa falsa ciência que faz com que a gente se perca. Devemos sempre voltar os olhos para o que há de moral e procurar valorizar essa moral que precisa continuar preservando a vida da concepção à morte natural. Exatamente, né? Até teve há pouco tempo um debate na Rádio Rio de Janeiro sobre a eutanásia, né? E deu aquele exemplo da Holanda, das clínicas de morte, né? As clínicas de eutanásia, que tem, entre aspas, o melhor da ciência ali, né? O conforto, a anestesia, mas para quê? Para promover a morte de uma pessoa que desistiu da vida por algum motivo, né? Então é o que fala aí, né? É a ciência desenvolvida, mas sem a moralidade, né? E a gente precisa aliar de novo. Inclusive, a legislação da Holanda permite que uma criança de 12 anos, ela tenha o direito de optar pela eutanásia. Como se uma criança de 12 anos tivesse ainda tirocínio, capacidade de raciocínio para avaliar o valor da vida. Né? Exatamente. Mas eu queria ainda, pegando aqui, fazendo um gancho que esse trechinho que a Jane lembrou, né? A ciência desenvolvida à custa que é a ordem moral, mas conduzindo-nos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Ela deu como exemplo a internet, né? A internet, ela foi uma das grandes descobertas, né, da humanidade, como nos tem ajudado, né? Só que alguns espíritos ainda bastante atrasados aproveitam a internet para incentivar a pedofilia. E outras práticas do mal. Para a gente entender bem essa questão aqui, né? Que não é a ciência que é ruim, não é a internet que é uma coisa ruim, né? Mas o uso que algumas pessoas ainda fazem, que são espíritos ainda extremamente atrasados. Para retornar, né, que a beleza dessa mensagem, né, Emmanuel ainda nos fala, Emmanuel não, Fenelon ainda nos fala, né, que tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Né? Então, que a gente possa permanecer no amor, né? Continuando ainda o próximo parágrafo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois que estas palavras somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra,
modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fenelon, Poitiers, 1861. E aí Fenelon acaba até com uma forma bem poética, né? Chamando a atenção para essa questão de nós mudarmos nosso pensamento e sermos mais otimistas, porque o que o mundo está precisando agora é de pessoas que sejam realmente otimistas. Para a gente entender quem é esse São Bernardo que ele cita aqui, que cita depois as novas cruzadas, né? São Bernardo participou do concílio que criou a ordem monástica que deu origem aos cavaleiros templários, que eram o grande ideal de nobreza da época, né? E eram aqueles que faziam voto de pobreza e de castidade, voto de fidelidade ao Cristo, e que iam acompanhar e proteger os peregrinos até a Terra Santa, que era uma viagem muito perigosa, com muitos assaltos, muitas mortes, né? E a intenção inicial dos templários era proteger esses peregrinos nesse caminho, né? Então tá aí, e as cruzadas de hoje não são mais essas cruzadas armadas de espadas, mas a cruzada armada de amor, que é essa que devemos ter. Então nós vamos, para complementar o estudo, ler aqui do livro Maria Dolores, que é um livro que tem os poemas dessa grande poetisa e os poemas deles recebidos pelo médium Francisco Cândido Xavier. E a poesia que escolhemos tem como título Na Romagem do Bem. Viajor, segue o caminho que a fé te haja proposto, vence o frio do desgosto que te vele o coração. Se aspiras a edificar a construção do melhor, vara a sombra em derredor nas trilhas de elevação. Esquece as pedras e empeços que te surjam no caminho, mesmo cansado e sozinho, sem proteção de ninguém. Sangue-te os pés na jornada, na luta que te atordoa, ama, auxilia e abençoa. Nunca te afastes do bem. Faz o verbo teu facho, da verdade e da esperança, entrega a luz que te alcança por brilho dos dias teus. Eleva-te, busca o alto, segue o dever dia a dia e encontrarás a alegria da plena união com Deus. Assim, Senhor, que possamos, como diz a poesia, como diz a mensagem, mesmo com os pés cansados, sangrando, seguir nessa nova cruzada, a cruzada de amor, a cruzada do bem, de levar a era do Espírito aos corações das pessoas. Que sejamos esses novos templários, armados de decisão e coragem, e que, acima de tudo, o Cristo esteja conosco. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.